São Cristóvão é um dos bairros mais tradicionais da zona norte do Rio de Janeiro, um lugar que reúne espaços que ajudam a contar a história da cidade. Entre esses espaços existe um que é muito especial, um pedacinho do Nordeste no coração do bairro. A Feira de São Cristóvão se tornou um dos principais espaços da preservação da cultura nordestina aqui no Rio de Janeiro. Mas a história desse lugar começou muito antes de se tornar o grande centro cultural que conhecemos hoje. A história da feira começou na década de 1940, quando milhares de nordestinos chegaram ao Rio de Janeiro em busca de novas oportunidades. Muitos desembarcavam no campo de São Cristóvão, por meio de caminhonetes conhecidas como pau de arara, trazendo consigo costumes e lembranças de suas cidades de origem. Por muito tempo, os nordestinos ocuparam um campo aberto em frente ao pavilhão, vendendo produtos típicos e mantendo tradições culturais que ajudavam a amenizar a saudade da terra natal. Nasci na Paraíba nos anos de 1980. Cheguei no Rio de Janeiro em 1996. Eu vim naquela época porque eu era menor de idade e meu pai veio trabalhar no Rio de Janeiro e 6 meses depois mandou buscar minha mãe. E naquele momento foi difícil para mim, mas eu não tinha opção. Eu não tive escolha, tive que vir. E chegando no Rio de Janeiro, por ironia do destino, eu conheci a Feira de São Cristóvão, que já se falava, já ouvia as pessoas falarem da Feira de São Cristóvão, mas na minha mente eu tinha uma outra imagem da Feira de São Cristóvão. Na minha mente eu tinha a imagem da Feira de São Cristóvão como uma feira pequena, uma feira de rua. E quando cheguei aqui no Rio, me deparei com essa Feira de São Cristóvão belíssima. Era uma feira de São Cristóvão que me faz até hoje lembrar as culturas e as tradições locais da minha terra natal, que é a Paraíba. A Feira de São Cristóvão cresceu junto com a história de milhares de pessoas que passaram por aqui. E uma das mudanças mais importantes aconteceu no início dos anos 2000. Em 2003, a feira foi transferida para o interior do pavilhão, uma obra projetada pelo arquiteto Sérgio Bernardes na década de 50. Aos poucos, o local foi se transformando em um espaço de encontro, troca e celebração da cultura nordestina. O administrador da época teve a brilhante ideia de trazer a feira para dentro do pavilhão de São Cristóvão. E aí começou uma nova era, uma feira moderna, uma feira gigante, uma feira com mais estrutura. E essa feira nova, com essa nova cara, já completou 23 anos de existência. Mais do que um centro de tradições nordestinas, a Feira de São Cristóvão se tornou um espaço de preservação da cultura. Entre restaurantes, lojas de artesanato, apresentações musicais e diferentes expressões da cultura popular, mantém vivas as tradições que fazem parte da identidade nordestina. A importância de ter um centro de tradições nordestinas dentro de Rio de Janeiro, ela é fundamental, primeiro para a cultura e também para o comércio local. É aonde a cultura nordestina está estabelecida e aonde a cidade, os cariocas podem ter esse conhecimento do que é o forró pé de serra, de ter contato com a nossa gastronomia e a nossa culinária. Nós temos aqui os melhores restaurantes de culinária nordestina. Além dos restaurantes, também o comércio que você pode levar para casa, a tapioca, enfim, todos os produtos que representam a nossa cultura você pode adquirir aqui na Feira de São Cristóvão. A música é uma das grandes protagonistas da Feira de São Cristóvão. E é nos palcos espalhados pelo espaço que artistas ajudam a manter viva uma herança cultural presente do dia a dia da feira. Primeiro que eu nasci com o sobrenome de Baião.
Então, assim, o forró já está na minha veia desde que eu nasci. Eu sou neta de sanfoneiro, seu Leônidas Baião, sanfoneiro, cantador, rezador. Eu sempre conto essa história. Então, o forró é a minha vida. Eu não vivo sem o forró. A relação da feira com a música vai além dos palcos. O espaço passou a ser chamado de Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, em homenagem ao cantor e sanfoneiro Luiz Gonzaga, conhecido como o Rei do Baião. A história da cultura nordestina também está presente em espaços dedicados à preservação da memória. E é no Memorial do Nordeste que referências ajudam a contar uma parte dessa trajetória. Falar em memória é falar da nossa origem e reafirmar a nossa brasilidade, no caso aqui, a nossa brasilidade nordestina. E os espaços culturais são aqueles espaços em que a gente se apropria ainda mais, que a gente fica mais íntimo, seja consumindo uma alimentação, uma gastronomia, seja ouvindo um frevo, seja dançando, eu ia falar o maracatu, é mais forte no norte, mas também tem uma questão nordestina nisso. Então, os espaços culturais são espaços de conexão, de reafirmar essa identidade que a gente precisa preservar, enaltecer, faz parte de cada um de nós. A Feira de São Cristóvão ela é tão especial para mim, principalmente porque aqui é um reduto de nordestinos. Então eu estou em casa. Eu ando pelos corredores, eu encontro com todo mundo, é como se eu voltasse toda semana para cantar, é como se eu voltasse para minha cidade, para minha terra, para o meu povo, porque aqui está onde eu me identifico, aqui está a minha tribo, aqui está onde as pessoas falam a minha língua, falam com o meu sotaque, com o meu jeito. Então a feira é muito, ela me revigora toda semana, ela é muito especial para mim. Para muitos frequentadores, a Feira de São Cristóvão representa uma conexão com as suas origens. As memórias afetivas ajudam a fortalecer o sentimento de pertencimento à cultura nordestina e ao lugar. Os espaços que são essencialmente nordestinos, né, que tem a cultura nordestina na veia, representam o reencontro com a terra, o reencontro com o seu lugar. Eu, por exemplo, sou carioca, mas a minha família toda é baiana. Então, quando eu vou a um espaço baiano no Rio de Janeiro, seja uma feira, um museu ou um centro cultural que esteja com uma exposição da Bahia, alguma coisa assim, eu me sinto voltando, né, para aquela minha infância, para a casa dos avós, né, para a casa da família. Então, essa é a sensação dos nordestinos, né, de recuperar a sua morada primeira, a sua origem, num lugar em que escolheram para viver. As memórias construídas na Feira de São Cristóvão ajudam a reforçar a importância do espaço para a cultura nordestina. Ao longo dos anos, a feira se tornou um local de preservação e valorização de tradições que atravessam gerações. Uma das primeiras memórias que eu tenho aqui da feira, eu estava com a minha família, nós viemos aqui para uma comemoração e foi muito legal, foi muito marcante, então eu tenho essa memória afetiva, né, da feira. E aí os anos foram se passando e eu comecei a vir na feira com os meus amigos. E então, desde sempre, eu consigo frequentar aqui a feira. As manifestações culturais de um povo, nesse caso dos nordestinos, de nós brasileiros, elas devem ser preservadas. Isso é importantíssimo porque é o que somos, é a nossa história, é a nossa raiz. Então, somos nós. Então, fica aqui a dica, né? De que a gente tem compromisso, a responsabilidade de preservar todas as manifestações culturais que são genuínas do nosso povo. Vejo que é um patrimônio muito importante para a nossa cidade, e não só para a nossa cidade, para a nossa cultura brasileira, porque, enfim, a cultura nordestina dentro do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio, né, vejo que é algo muito importante a ser
cultuado, a ser zelado e frequentar também acho que é muito importante para, enfim, para a gente conseguir manter isso por muito tempo. Então, há pouco tempo atrás, a gente estava conversando com uma pessoa da alta sociedade e a pessoa achou interessante. A pessoa nos perguntou o que a gente faria para conseguir fazer com que a feira seja o sucesso que ela é hoje, fazendo as mesmas coisas. E eu respondi para ele que isso é cultura. Isso é cultura. Por mais que a gente entenda que algumas coisas precisa ser renovada, algumas coisas não dá para ser mais como era antes, eu acho que a gente briga e preza muito para manter a cultura viva. A Feira de São Cristóvão nasceu do encontro de pessoas que trouxeram consigo suas histórias, costumes e tradições. Hoje, ela mantém viva essa herança cultural, preservando memórias e saberes que fazem parte da identidade nordestina. Reconhecida como um importante patrimônio cultural, a feira continua sendo um símbolo de preservação, memória e pertencimento. Morena forrozeira do cangote suado, tô ficando arriado por você, meu bem. Com esse rebolado, teu corpinho fica mole. E nesse bole-bole, nesse vai e vem, o coração da gente chega lá, queixa, e a gente só deseja passar bem. Com você, meu bem, no xenhenhen, no xenhenhen, no xenhenhen. Com você, meu bem, no xenhenhen, no xenhenhen. É isso.